Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, está maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores Bichos Tagarelas dessas nossas quase 100 edições. Asfalto brasileiro é o segundo pior do mundo. A arrecadação recorde reduz risco de bloqueios no orçamento da União. Bolsonaro e militares ficam em silêncio ao depor a Polícia Federal. Filho de palestino, senador Omar Aziz vê oportunismo em críticas de Israel ao presidente Lula. Indústria brasileira de alimentos é líder em exportação pelo segundo ano. Os destaques internacionais, a nossa querida Rádio ONU, notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, o comentário do Renato Rossi, o franco-brasileiro e maior especialista e piloto profissional da indústria automobilística. Ele arrasa. E olha, a dica de cinema com o nosso cineasta Maurício Viana e a Leila Rosa, música terapeuta, vai perguntar para vocês qual a música que você mais gosta, a música popular brasileira. Eu te digo, são tantas. Vou citar algumas, Ricardo, como o samba, o rock nacional, mas também tem um que já morreu, Belchior. Mas tem muita coisa. Obrigado, Leila. Os seus comentários são maravilhosos. E vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos falar de uma coisa séria que afeta todos os brasileiros. Uma pesquisa aponta o asfalto brasileiro como o segundo pior do mundo. A conclusão deu-se a partir da análise de dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, o estudo válido também posicionou o Brasil como o segundo pior país para se dirigir. A avaliação levou em conta dados de mortalidade no trânsito, congestionamento das vias e custos e falta de manutenção das vias. O fato do Brasil ser um país extenso e que prioriza o transporte rodoviário no escoamento da produção leva a uma maior saturação do asfalto, encurtando sua vida útil. Mas obviamente que a gente sabe que também é muito vagabundo o nosso asfalto. Dados do Banco Mundial apontam o Brasil com 58% como o país de maior concentração rodoviária de transporte de cargas e pessoas entre as maiores economias do mundo. O estudo de 2018 da Fundação Dom Cabral apontava a malha rodoviária brasileira como responsável por escoar 75% da produção do Brasil, seguida de longe pelos modais marítimos, 9,2%, aéreos 5,8% e ferroviário 5,4%. Apenas as estradas federais sob a administração do DENIT, o país tem 61 mil quilômetros. Segundo explica a pesquisa, na pavimentação, o asfalto, que representa a superfície, é uma pequena fração dos materiais utilizados. A base precisa ser sólida para garantir a qualidade. O especialista ainda criticou as propaladas operações tapa-buracos das gestões públicas pelo Brasil, que, segundo ele, muitas vezes funcionam apenas como paliativo.
a gente sabe dessa situação. Problemas estruturais no projeto de uma via, por exemplo, pode provocar buracos. Entre as falhas de planejamento estão as que não levam em consideração fatores climáticos na concepção. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, mais da metade das rodovias brasileiras apresenta uma situação regular, ruim ou péssima. Então, temos que melhorar muito no asfalto aqui em Brasília. É uma palhaçada, né? O asfalto acho que deve ter 5 centímetros. Então não tem qualquer chuvinha na capital federal, você começa a ter a via cheia de buracos. E o Brasil é muito parecido. Só que é interessante, né? Na Alemanha é 1,60 m, o que fica embaixo do asfalto. União Europeia 1,20 m, Estados Unidos 1,40 m, do que fica concreto, uma série de coisas. Aqui não, é uma britinha vagabunda e um asfalto. E para falar para vocês, é o mesmo preço do quilômetro nos Estados Unidos. Então, obviamente que alguém que a gente não sabe está roubando. Em um apelo coletivo, os chefes de entidades humanitárias da ONU e ONGs globais pediram aos líderes mundiais que ajudem a evitar uma piora da crise em Gaza, que já deixou milhares de palestinos mortos, a maioria mulheres e crianças. Desde os ataques do Hamas em 7 de outubro e a ofensiva militar de Israel a Gaza, mais de 3/4 da população do enclave foram deslocadas de suas casas. No apelo, eles mencionam a escassez de alimentos, água e saneamento. Além disso, segundo os diretores do Comitê Permanente Interagências, o sistema de saúde continua a ser sistematicamente degradado. O comunicado alerta que os hospitais se transformaram em campos de batalha e 1 milhão de crianças enfrentam traumas diários. A situação é particularmente difícil em Rafah, no extremo sul de Gaza. Os humanitários afirmam que a cidade, que abriga mais de 1 milhão de pessoas, tornou-se outro campo de batalha nesse conflito brutal. Para eles, uma nova escalada da violência nessa área densamente povoada causaria muitas vítimas e seria um golpe fatal em uma resposta humanitária que já está de joelhos. Os diretores do Comitê Permanente Interagências destacaram os riscos que os trabalhadores humanitários enfrentam diariamente em seus esforços para ajudar as pessoas necessitadas. Eles adicionam que, diante de tantos obstáculos, como restrições de segurança e de movimento, eles não podem fazer muito. Os diretores enfatizaram que nenhuma quantidade de resposta humanitária compensará os meses de privação que as famílias em Gaza sofreram. Para fornecer o mínimo no enclave, os representantes apresentaram um plano com 10 itens, que começa com a necessidade de cessar-fogo imediato. A lista inclui a proteção dos civis e da infraestrutura civil, a libertação imediata dos reféns, pontos de entrada confiáveis para ajuda, garantias de segurança e acesso desimpedido, sistema de notificação humanitária em funcionamento, estradas livres de artefatos explosivos e uma rede de comunicação estável. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. E o Brasil tem uma arrecadação recorde em janeiro. Então, a arrecadação do governo federal bateu um recorde em uma combinação de receitas atípicas, medidas encaminhadas pelo Ministério da Fazenda e um mercado de trabalho e uma economia aquecidos. Crescimento real já descontado a inflação foi de 6,6% sobre o mês de 2023, totalizando 280 bilhões de reais, o maior resultado para janeiro desde 1995, quando teve início a série histórica. O aumento de receitas vem no momento em que a Fazenda tenta evitar bloqueios no orçamento deste ano. O Ministério tenta impedir esses bloqueios orçamentários para evitar também
que Lula determine uma mudança na meta deste ano. Lula tem sido pressionado por ministros como Rui Costa e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a alegação de que os contingenciamentos podem atingir os recursos do PAC, o principal programa de investimentos do governo, e provocar uma desaceleração da economia em ano de eleições municipais. Então, uma boa notícia indiscutível, a melhoria do emprego e esse aumento de arrecadação. Agora é também negociar ali com o Congresso Nacional, porque essas emendas parlamentares, emendas de bancada, elas acabam com a possibilidade de investimentos do governo. O governo tem muito pouco para investir, não adianta ganhar 280 bilhões, arrecadar 280 bilhões e por ano, só para vocês terem uma ideia, a arrecadação neste mês foi 280 bilhões. Vai ser no ano bem acima de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O Brasil só consegue de tudo isso, pagando previdência, pagando aquilo, pagando dívida, pagando o RAICOS, pagando emenda parlamentar, sobra para investimento 66 bilhões de reais. É ridículo. Nós temos que aumentar a possibilidade de investir em infraestrutura. Podcast Bichos Tagarelas. As exportações de veículos pesados representam apenas 3,6% do comércio automobilístico global, mas suas emissões de gás carbônico aumentaram mais de 30% desde 2000, com caminhões contribuindo com 80% desse aumento. Este dado foi revelado em relatório publicado nesta quinta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairobi. Entre os países lusófonos pesquisados, apenas o Brasil baniu a importação de veículos pesados usados, fazendo parte do seleto grupo de 18 nações que adotaram essa medida. No ranking sobre regulação nacional, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão no grupo avaliado como bom. Angola fica entre os 10 cuja regulação foi considerada fraca. Já Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os mais de 60 países que têm regulação muito fraca. No continente africano, Moçambique figura entre os 10 principais importadores de veículos pesados japoneses usados entre 2015 e 2020. O relatório cita a necessidade de uma responsabilidade compartilhada entre os países importadores e exportadores, cooperação regional para o cumprimento das normas e o desenvolvimento de mais pesquisas. Políticas nacionais específicas podem incluir uma proibição total de entrada de veículos pesados usados no país, limites de idade para o registro de veículos pesados, tarifas alfandegárias e de registro e o estabelecimento de padrões de emissão. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Podcast Bichos Tagarelas. Não vamos ficar muito tempo nesse nhenhenhen, mas nós temos que relatar, foi notícia, Bolsonaro e militares alvos da Polícia Federal ficaram em silêncio durante o depoimento nesta quinta-feira sobre a investigação de planos discutidos no fim de 2022 para um golpe de Estado contra a eleição de Lula. A estratégia de se manter calado havia sido antecipada pela defesa de Bolsonaro sob a justificativa dos advogados que não tiveram acesso a todos os documentos obtidos pela investigação, como depoimentos de Mauro Cid no âmbito da delação premiada. Destoaram, porém, Valdemar da Costa Neto, Anderson Torres e Tércio Arnoldo. Eles responderam às perguntas feitas pela Polícia Federal. Ex-ministros, ex-assessores militares e aliados de Bolsonaro foram intimados, então, a prestar esclarecimento no mesmo horário. Do total, 23 pessoas, só em Brasília, 13. Então, é bom colocar, diante do avanço das investigações sobre um plano de golpe de Estado,
Para evitar a posse de Lula, o Comando Militar do Planalto fez ajustes em uma cela em seu prédio para se prevenir diante de possíveis prisões de oficiais de alta patente. Generais ouvidos disseram que o preparo da cela foi feito porque generais não poderiam ficar presos no batalhão de polícia do Exército ou no 32º Grupo de Artilharia de Campanha, organizações que não são comandadas por generais. Então aqui mostra sempre aquela questão hierárquica, né? Até na prisão, a prisão é diferente. Generais ressaltam, porém, que não há informações sobre eventuais prisões de militares de alta patente diante dos depoimentos de alvos da investigação da Polícia Federal. Segundo essas fontes, trata-se de uma ação preventiva do Exército. Então, a prisão, se acontecer alguma prisão, a prisão está totalmente reformada à espera dos nossos queridos generais que tentaram dar um golpe no país. Com a retomada das aulas na rede pública após o Carnaval, os Ministérios da Saúde e da Educação iniciaram nesta semana uma campanha de mobilização contra a dengue nas escolas. A proposta é ampliar o combate ao mosquito Aedes aegypti e conscientizar a população sobre o aumento dos casos de dengue no país. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, reestruturado no ano passado. Ao todo, serão 20 semanas de atividades em meio à comunidade escolar. A expectativa é que 25 milhões de estudantes sejam orientados sobre o combate à doença em mais de 102 mil instituições públicas de ensino. Nízia Trindade, ministra da Saúde, ressalta a importância do papel no programa Saúde na Escola. O Saúde na Escola é um grande programa, ministro Camilo, que nós retomamos ano passado com a adesão de 99% dos nossos municípios, e eu quero conclamar todo mundo desse programa para essa grande ação contra a dengue. Ao longo dos próximos meses, as escolas vão realizar atividades lúdicas sobre o tema, com gincanas, teatros educativos, oficinas criativas, palestras, murais de prevenção e concurso para engajar crianças, adolescentes e jovens no combate à dengue. O programa vai divulgar ainda guias educativos, podcasts, vídeos e lives com especialistas. O ministro da Educação, Camilo Santana, destaca a necessidade de combate à dengue no ambiente escolar. Portanto, a maneira que nós temos de enfrentar o problema da dengue do mosquito é prevenção. É fazendo pequenas ações, e essas ações precisam começar nas escolas também. Quando a gente envolve as escolas, nós estamos falando em 138 mil escolas públicas do Brasil. Nós estamos falando em mais de 2 milhões de professores da rede pública de todo o país. Nós estamos falando em 40 milhões de alunos da rede básica da educação brasileira. Portanto, a força de mobilização dessa turma, dessa equipe, é muito forte. Na última segunda-feira, mais de 4 mil agentes de endemias e agentes comunitários de saúde se reuniram para discutir ações emergenciais para o combate à doença. Dados do terceiro levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti e do levantamento de índice amostral indicam que 75% dos criadores do mosquito estão nos domicílios. Os locais mais comuns são em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeiras, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção. De Brasília, Voltaire Santos e Ana Lúcia Schettino. Podcast Bichos Tagarelas. Omar Aziz, que é filho de palestino, vê oportunismo em críticas ao presidente Lula. Ele disse ter sido pego de surpresa com a decisão de Pacheco, presidente do Senado Federal, cobrar publicamente uma retratação de Lula pela comparação entre a situação dos palestinos na faixa de Gaza e de judeus do Holocausto.
Antes que Jacques Wagner pudesse responder à cobrança de Pacheco na sessão de terça, Aziz pediu a palavra e rebateu o presidente da casa e questionou qual a tipificação poderia ser dado às 30 mil pessoas mortas em Gaza, 12 mil crianças e 8 mil mulheres, segundo números do Ministério da Saúde local, controlados pelo Hamas. Filho de pai palestino e mãe brasileira, o senador usa as palavras chacina, genocídio e massacre para descrever a situação na faixa de Gaza. Podcast Bichos Tagarelas. E chegou a hora da nossa talentosa e maravilhosa Leila Rosa, música terapeuta. Ela vai perguntar para vocês qual a música que você mais gosta no Brasil. Claro, a gente gosta de samba, rock nacional, uma série, inúmeras músicas que a gente gosta, mas Leila, eu gosto muito de Apenas um Rapaz Latino-Americano, do nosso querido Belchior. Então a gente vai falar até do Belchior futuramente, assim, porque ele acabou falecendo, Leila, em Porto Alegre, e a última estada que ele teve, que ele estava assim meio andarilho, ele e a esposa, foi com uma colega nossa da Rádio Guaíba, que ela poderia escrever os últimos dias de Belchior. Então, vamos à nossa querida Leila. Olá pessoal, aqui é Leila Rosa, musicoterapeuta. Estou passando aqui no Bichos Tagarelas para a gente falar um pouquinho de música. Pensando no tema para hoje, me veio uma curiosidade de saber qual canção brasileira da MPB foi mais gravada pelo mundo nos últimos tempos, né? Que consta na história aí. E achei uma pesquisa muito interessante feita pelo ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, que fez essa pesquisa para homenagear a MPB e comprovou que até 2021 a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, foi a canção mais gravada. Né? Para quem não conhece a Aquarela do Brasil, ela é assim, vou cantar um pedacinho para vocês. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. E ela foi superada em 2022 pela então que estava sempre em segundo lugar, Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Que é mais ou menos assim para quem não conhece, mas eu acho que muita gente conhece, né? Mas para as novas gerações aí que estão ouvindo, então é bom a gente registrar. Ela é assim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Linda, linda. Só que em 2022, a Aquarela do Brasil perdeu a posição de primeiro lugar e ficou com a primeira posição, Garota de Ipanema. E juntamente com a segunda posição, junto com a Aquarela do Brasil, tanto em 2022 quanto em 2023, ficou então a Aquarela do Brasil e também Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha, outra canção linda da nossa música popular brasileira, que é mais ou menos assim. Meu coração, não sei porquê,
bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. E por aí vai, né? Uma linda canção. Depois vocês procurem aí, coloquem para ouvir Aquarela do Brasil, Garota de Ipanema, Carinhoso, dentre tantas outras lindas da nossa MPB. Então, aí eu descobri nessa pesquisa que, em primeiro lugar, com 442 gravações, está Garota de Ipanema. Em segundo lugar, com 430 gravações, estão Aquarela do Brasil e Carinhoso. Olha que bacana, né, gente? Muito bacana a gente ver a nossa música sendo gravada pelo mundo afora. Isso é um registro feito pelo ECAD, né? São músicas registradas. Claro que devem ter muito mais gravações do que esse número aqui registrado. Esse é um registro feito das músicas que estão no cenário oficialmente, né? Gravadas. E diga para mim aí o que você acha dessas canções, se você já as conhece e se não as conhecem, gostariam de conhecê-las? E qual delas vocês mais gostam? Diga para mim aí, tá bom? Beijo grande a todos, com muitas notas musicais em torno, e até a próxima. Podcast Bichos Tagarelas. E uma excelente notícia. A indústria brasileira de alimentos se consolidou em 2023 como a maior exportadora mundial de produtos industrializados no critério volume. Foram exportados 72 milhões de toneladas, uma alta de 11,4% sobre o ano anterior. Liderança em volume foi obtida pelo segundo ano consecutivo sobre a indústria americana, que exportou 54 milhões no ano passado, segundo dados da BIA divulgados nesta quinta-feira. Os maiores compradores dos produtos brasileiros são China, com destaque para proteínas animais. 22 países da Liga Árabe de consumidores de açúcar e proteínas animais em especial. E a União Europeia, que compra mais açúcar e farelo de soja. Em valor, porém, o Brasil ocupa a quinta posição, atrás dos Estados Unidos, Holanda, Alemanha e França. Então, encerramos as notícias com uma excelente posição do Brasil como a indústria brasileira de alimentos, que é líder em exportação pelo segundo ano. Que coisa boa! Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ao comentário do Carlos Kaminski, direto de Nova York, e sempre falando, eu tenho uma inveja, Carlos Kaminski, eu adoro uma neve, e aqui eu passo por calor na capital federal. Eu gostaria de estar aí com você, curtindo uma neve. Eu sei que o Carlos Kaminski rala para burro. Quando você está nos Estados Unidos, você rala muito. E é o caso do Carlos Kaminski. 5 horas da manhã, o Carlos Kaminski já está na rua. Obrigado, Kaminski. Sextou. Vamos ao teu comentário, Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E desta vez a China entrou na pressão contra Israel junto ao Tribunal Internacional de Justiça com relação aos territórios ocupados por Israel. E a China, que pediu ao Tribunal Internacional de Justiça, nesta quinta-feira, que desse seu parecer sobre a ocupação dos territórios palestinos por Israel.
A China, que disse ser ilegal estas ocupações, pede uma resposta do tribunal. A justiça foi adiada há muito tempo, mas não deve ser negada, disse a conselheira jurídica do Ministério das Relações Exteriores da China, Ma Ximin, ao Tribunal de Haia, na Holanda. 57 anos se passaram desde que Israel começou a sua ocupação dos territórios palestinos. A natureza ilegal da ocupação e a soberania sobre os territórios ocupados permanecem inalteradas, disse ela. O Tribunal Superior da ONU, também conhecido como Tribunal Mundial, esta semana está ouvindo argumentos de mais de 50 estados após um pedido da ONU. A Assembleia Geral, que aconteceu em 2022, para emitir um parecer não vinculativo sobre consequências legais da ocupação israelense. As audiências fazem parte de um impulso palestino para que instituições legais internacionais examinem a conduta de Israel, que se tornou mais urgente desde os ataques de 7 de outubro do Hamas em Israel, no qual 1.200 israelenses perderam a vida. E a resposta militar de Israel, que desde então matou mais de 29 mil palestinos em Gaza, dos quais mais de 12 mil crianças. Um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio na região. Israel, que não está participando das audiências, disse em comentários escritos que o envolvimento do tribunal pode ser prejudicial para alcançar um acordo negociado. Espera-se que os juízes levem cerca de 6 meses para emitir uma opinião sobre o pedido feito pela China. Infelizmente, 6 meses é muito tempo e nós esperamos que essa guerra tenha um fim o mais rápido possível e que muitas pessoas possam ter as suas vidas poupadas nesse verdadeiro massacre que acontece no Oriente Médio. Essa informação, e eu deixo aqui um forte abraço a todos. E vocês sabem que aqui em Brasília, exatamente às 5 horas e 50 minutos, as araras param aqui na minha casa. É um festival, uma gritalhada de araras e por isso, homenageando as araras, nós criamos as notinhas das araras, que começa com a posse do Flávio Dino, que no Supremo Tribunal Federal, que optou por não celebrar na sua posse. Então, para vocês saberem, sempre as entidades dos magistrados, elas fazem uma super festa, aquela festa que com tudo, champanhe importada da melhor qualidade e tal, e ele abriu mão, ele participou de apenas uma missa na Catedral de Brasília, e a solenidade contou com a presença de familiares e amigos do novo ministro. Fim de papo para aquele esbanjamento das associações com jantar dos deuses. Não tem por que isso. E o presidente Lula recebeu, e nós adiantamos aqui no Bichos Tagarelas, quando o nosso telefone foi ativado, que o executivo global da Hyundai, Il-sung Chung, anunciou um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de dólares no Brasil até 2032 em tecnologia em hidrogênio verde. Investimentos serão focados em carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde, seguindo o objetivo de mover do governo que busca descarbonizar os veículos brasileiros.
Então, o Bichos Tagarelas antecipou, né, através do telefonema, né, do presidente Ricardo Martins, vice-presidente da Hyundai aqui no Brasil. E o governo vai... essa notícia é muito boa. O governo antecipa para este mês o pagamento de precatórios estimado para esse ano. Com isso, cerca de 30 bilhões devem ser injetados na economia. Então, liberou 21 bilhões, principalmente dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa liberação antes do previsto. Então, é um golaço. Quem está ali para receber precatórios, procure o seu advogado, porque vai ter um festival de ligação de fraudes nisso. O ideal é procurar o seu advogado, ver o que você tem para receber. E a outra notícia que nós vamos antecipar aqui nas notinhas das araras é que o governo vai antecipar o pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Ele deve agora, abril ou maio, antecipar, e isso vai ser um golaço, né? Porque os aposentados e pensionistas sempre estão com a corda no pescoço. Estou falando do INSS, né? Que ganham muito pouco, trabalharam muito e hoje ganham muito pouco em relação aos demais funcionários públicos, militares e etc, etc, etc. E outra boa notícia, a recuperação pós-pandemia do ensino infantil integral, profissionalizante privado. Então voltaram a ter altas de matrículas em 2023. O Senado aprovou nesta quarta um projeto que estabelece os julgamentos de material penal em tribunais superiores que terminarem em empate devem favorecer o réu. Atualmente, os tribunais superiores adotam esse entendimento apenas para a concessão de habeas corpus. O texto foi aprovado de forma simbólica, sem contagem de votos, e volta agora à Câmara. Quando tramitou na Câmara, a proposta gerou críticas de parlamentares defensores da Lava Jato. E está repercutindo aqui muito em Brasília ainda. Quem serão os donos da R7 Facilities, a empresa que domina ali as reformas dos presídios de segurança máxima. É um rolo. Um dos representantes que se autodenominou representante da empresa, o Carlos Tabanês, declarou nas eleições de 2022, ele é um ex-policial, ter um patrimônio de 12 milhões e 300 mil reais, sendo 128 mil de armamentos, 11 pistolas, 3 revólveres, 3 espingardas, 1 rifle e 7 fuzis. Meu Deus do céu, como é que um governo irresponsável, o governo anterior, autorizou essas pessoas? Elas 11, olha só, 11 pistolas, 3 revólveres, 3 espingardas, 1 rifle e 7 fuzis. É brincadeira uma pessoa ter isso. Agora vamos falar um pouco do ato de apoio a Jair Bolsonaro, que está sendo financiado pelo pastor Silas Malafaia. Então, a ideia dos organizadores foi centralizar tudo no evento em torno de um único palco. Então, será apenas um palco, com apenas um carro de som. O risco de algum apoiador exaltado falar alguma besteira, segundo Malafaia, vai diminuir. Há um cuidado especial para que não haja ataques ao Supremo. Obviamente que vai ocorrer isso. E a nova indústria do Brasil, plano de estímulo ao setor industrial nacional, lançado pelo governo Lula em janeiro, liberou 5,3 bilhões para projetos no seu primeiro mês de financiamento. A maioria do BNDES, 4 bilhões e 900 milhões de reais.
Entre os projetos contemplados estão o desenvolvimento de semicondutores para módulos de energia solar e a produção de hidrogênio a partir do biogás. Então eu estou torcendo aí que semicondutores, que a CENTEC no Rio Grande do Sul tenha então recursos e seja contemplada. Finalizando aqui, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, divulga a bandeira tarifária de março. Então a vigente é a verde, sem acréscimo nas contas de energia elétrica, então sem cobrança. Se optarem por bandeira amarela, acrescenta R$ 1,88 para cada 100 kW consumidos. Se for a bandeira vermelha 1, R$ 3,97 a cada 100 kW consumidos. Se for a bandeira vermelha 2, R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos. Então, eu acho que deve ter uma bandeira amarela. E daqui a pouco vamos para os destaques internacionais. Podcast Bichos Tagarelas. E essa chuvinha dá uma vontade de ver um filme, e o nosso cineasta Maurício Viana vai dar uma dica de cinema. Maurício Viana, sextou, e o que você indica para os ouvintes do Bichos Tagarelas para assistir neste final de semana? Agora, dicas de cinema com o cineasta Maurício Viana. Olá, seguindo a nossa tradição de indicação de filmes nas sextas-feiras, vou indicar um filme muito bom chamado Roma. O filme é dirigido por Alfonso Cuarón e foi lançado em 2018. A história se passa na cidade do México, nos anos 70, e segue a vida de Cleo, uma empregada doméstica de uma família de classe média alta. O filme representa não apenas a vida de Cleo, mas também os eventos políticos e sociais que ocorreram ao redor dela, incluindo a estabilidade política do México na época, mostrando que os Estados Unidos, com interesse de golpe, né, na região e tal, formou milícias internas ali no México. Roma é um filme profundamente comovente e visualmente é impressionante. Alfonso Cuarón, o diretor, utilizou uma abordagem cinematográfica magistral, capturando a beleza e a complexidade da vida cotidiana, bem como os detalhes emocionais e os desafios enfrentados por Cleo e sua família. A atuação de Yalitza Aparicio como Cleo é particularmente bem marcante. Ela consegue transmitir uma gama impressionante de emoções e tem, mesmo com muita sutileza e ao mesmo tempo muita sutileza e autenticidade, né, que é muito importante. Além disso, a filmagem, né, a câmera, a fotografia do filme, ela é toda em preto e branco. Lembrando, ele é um filme que foi lançado em 2018. Então ela é toda em preto e branco e é bem deslumbrante, assim, deixa o filme bem bonito, sabe? E autêntico. Acho que autêntico é uma boa palavra para esse filme aqui também. Criando uma atmosfera, esse preto e branco cria uma atmosfera nostálgica e de intemporalidade. A forma como Cuarón utiliza a câmera para explorar os espaços e os momentos silenciosos da vida de Cleo, sabe? Com a câmera que representa a casa que ela tá, a câmera passa, mostra todos os cantos, a casa é super complexa. Então é bem interessante a forma como é filmado as cenas assim, de plano médio, de plano aberto. Portanto, Roma é um filme notável que oferece uma experiência visual, auditiva, rica e muito envolvente. É imersivo o filme.
e explora temas universais como amor, família e a luta pela dignidade em meios, né, em circunstâncias tão difíceis, né, circunstâncias políticas, econômicas. É uma obra de cinema bem contemporânea e que deve ser apreciada e celebrada, porque são poucos filmes que a gente vê, principalmente na Netflix, que tenha tanta autenticidade e fale de temas tão importantes. Então fica aqui a dica de cinema pelos bichos tagarelas. E Roma está disponível para streaming na Netflix, ok? Até vi recentemente uma matéria que nos Estados Unidos a Netflix não é o streaming mais assistido. O streaming mais assistido nos Estados Unidos pela população é o YouTube. Depois vem a Netflix em segundo. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, Netflix é a mais assistida no país. E junto com o Globoplay e Amazon Prime. Interessante, né? Tchau, tchau. Internacional. E vamos aos destaques internacionais na mídia. New York Times. Acidentes, regras frouxas e leis sobre o aborto colocam a indústria da fertilidade em perigo. Washington Post. A TIT diz que falha massiva, seria a IT, diz que falha massiva foi causada por erro técnico, não por ataque cibernético. Wall Street Journal, equipe da Meta descobriu que ferramenta do Instagram permitia exploração infantil, mas a empresa seguiu em frente com o projeto. É gravíssimo isso aqui do equipe da Meta, que é o Facebook. Eu Comércio Peru, governo publica medidas extraordinárias para reativar a economia. Eu País, o futuro judicial de Puigdemont entre o Supremo e a anistia. Financial Times, capitais europeias buscam 1 bilhão e 500 milhões de dólares em plano alternativo para armar a Ucrânia. Se isso não for feito, a Ucrânia vai perder a guerra nos próximos 6 meses. E o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que os países árabes devem apresentar nos próximos dias uma proposta para a criação do Estado palestino. A afirmação é que a solução é a única que assegura a segurança de Israel a longo prazo. Lembrando que 30.847 pessoas morreram até agora na guerra. Dessas 1.139 israelenses adultos. Na Palestina morreram 12.405 crianças, 8.400 mulheres. Essas 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas, não têm absolutamente nada com a guerra. E finalizando aqui, a Bundestag, que é o parlamento alemão, vota hoje o projeto que visa legalizar o uso recreativo da maconha. A proposta permitirá que adultos cultivem até 50 gramas e portem até 25 gramas de cannabis para uso próprio a partir de 1º de abril. Então, o Bichos Tagarelas continua com uma série de comentários maravilhosos. E vamos ao Renato Rossi, o maior especialista brasileiro na indústria automobilística. E olha, eu te digo uma coisa, 80% eu acho do orçamento do Rossi é para compras de roupas, porque ele sempre está com o presidente da Hyundai, o presidente da
da Fiat, então ele tem que estar muito bem vestido. Então o guarda-roupa do nosso franco-brasileiro Renato Rossi é uma coisa... eu vou convidar vocês um dia para mostrar o guarda-roupa de Renato Rossi. Renato, muito bom estar com você nesta sexta-feira. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, vamos aí a mais um podcast para vocês, agora com particularidades também do mundo do automóvel, né? No final de dezembro houve um lançamento na capital São Paulo, ainda a cidade do automóvel no Brasil, das marcas JQ e Omoda. Olha que marcas meio estranhas de nome, mas são marcas chinesas, né? Elas pertencem ao grupo Chery Internacional, o mesmo que tem uma associação há muitos anos aqui no Brasil, com o Grupo Caoa. O Grupo Caoa que começou do zero e tornou-se um grupo automobilístico poderoso no Brasil, com uma unidade industrial de porte grande lá na cidade de Catalão, em Goiás. E lembrando que lá por 2013, 2014, eu não lembro mais a data exatamente, o Caoa associado à Chery abriram uma fábrica, construíram uma fábrica, e a Chery Caoa já teve uma fábrica no interior de São Paulo, em Jacareí, uma grande unidade industrial que eu visitei, inclusive, com uma grande parte dos operários e funcionários trazidos da China pela Chery. Talvez a Chery não confiasse muito na mão de obra brasileira. Eu sei dizer que a chinesada não se deu bem lá no interior de São Paulo, não gostaram, eu acho que eles não gostaram daquele suco de milho, né, que os paulistas do interior adoram, eu também, suco de pamonha, vê se pode, mas é muito bom, meio gorduroso, meio grosso, mas um gosto maravilhoso. A chinesada não gostava nem da comida do Brasil, nem dos modos do Brasil, não se adaptaram, começou a haver conflitos dentro da fábrica, um pepino total, e depois escolheram mal os carros a serem produzidos lá. Por que mal? Porque eu testei os dois, eu testei tanto o Celery Hatchback, como testei o QQ, que era um carrinho bem pintinho, um carrinho que não tinha nenhuma condição de rodar nas duras condições do Brasil. Um carro fraco de suspensões, fraco de motor. Eu andei no carro, era uma decepção, era difícil realmente você até manter uma velocidade decente com o Chery QQ numa estrada brasileira, por exemplo. E o Celery era melhor, era mais bonito, tinha um design interessante, mas a grande falha daquela geração de carro chinês a combustão era sempre uma falta de uma estabilidade direcional, faltava alguma coisa no carro, ou ele não tinha uma boa estabilidade lateral. E aí os chineses lançaram umas bombinhas aí no Brasil que o brasileiro consumiu. Eu me lembro do meu teste com aquele famoso Jaque J3 Touring, anunciado por aquele gordo canastrão da TV Globo, que ia com o seu caminhão cheio de porcaria aí, infernizados brasileiros, o caminhão da esculhambação. E ele foi o grande garoto propaganda desse Jaque J3, que chegou a vender 250 mil unidades no Brasil. Bom, hoje na perifa de São Paulo você encontra esse carro. Se você fizer uma oferta de R$2.000, o cara vai querer vender o carro para você por R$1.000. Não valia nada esse Jaque J3. Uma porcaria com rodas. Mas foi vendido como algo interessante no Brasil. E aí a Chery também achou que ia agradar com seus carrinhos lá fabricados em Jacareí, deu com os burros na água, houve greve lá dos operários também por problemas seríssimos com o sindicato dos metalúrgicos da região, por questões salariais, os chineses pagavam muito pouco, e acabou a fábrica indo para o brejo, né? Em 2022 ela foi desativada, uma pena, era uma grande unidade industrial. Ela continuou lá de portas fechadas, quando ela podia ser um ponto de atração para os brasileiros, gerar empregos. Agora há essa esperança. A Chery Internacional já está afirmando, e eu falei com o Caio Morgato essa semana, que é o diretor de imprensa da Chery aqui no Brasil. Este meu antigo amigo, ele diz: Renato, não tem história. A Chery quer essa fábrica e ela vai ter essa fábrica. E ela não quer que o Caoa afete essa abertura, quer dizer, negue essa abertura, porque quem está dirigindo o Caoa no momento é o filho do Carlos Alberto, que era o presidente do Caoa, que faleceu,
ele é irredutível. Ele já falou que a Caoa não quer reabrir aquela fábrica, ela mantê-la fechada. Então, e ele não vende porque 49% do capital da fábrica é da Sherry Internacional e 50% é do Caoa, mas eles não têm condições de vender uma fábrica, porque a Sherry pode não querer, e realmente ela não está querendo. Eu acho que isso é uma atitude muito reacionária desse Caoa, que deveria... Primeiro que eles têm que ter cuidado no que falam por aí, porque eles dependem da tecnologia da Sherry. Essa linha Tigo toda que eles veem no Brasil, que tem teve aquele locutor com voz de trovão lá de São Paulo, que ganhou uma fortuna dos chineses para fazer publicidade da Sherry, do Grupo Caoa, aliás, há muitos anos ele faz, falava do Tigo 8, aquele SUV grande, 7 lugares, grande não, enorme. Ele falava a 8ª maravilha do mundo, com aquela voz que o cara era capaz de ter um colapso ouvindo aquela voz de tão poderosa que era. Aliás, tô brincando, né, com vocês, né? O cara tem uma voz muito bonita, realmente, é um dos locutores de voz mais bonitos do Brasil. Também não sei o nome do cara, sei que ele continuou fazendo a publicidade do Caoa. Mas o problema não é a publicidade, o problema é manter num país carente de empregos uma grande unidade industrial que pode ser reequipada pelos chineses no espaço curtíssimo de tempo. Olha o que eles estão fazendo com as unidades industriais de Jacareí, da GWM, que eu fiz o teste dos carros agora, do Hora e do SUV Aval no Autódromo de Interlagos. Eu não popei os dois, mas não popei menos ainda aquele Hora. Coitadinho, ele chegou a 165, se entregava e eu queria ir mais. Eu queria fazer uma pilotagem ainda mais agressiva no carrinho, porque eu queria saber se era bom ou não, né? Se ele tinha uma boa estabilidade direcional, uma boa estabilidade lateral, que é importante saber se um carro que enfrenta uma curva de Interlagos a 100 por hora, ele vai, sem dúvida nenhuma, ser uma garantia para a família brasileira. E o Hora fez curvas muito velozes sem perder a estabilidade lateral, principalmente, que é o carro que aguenta uma curva, que quase um contorno de curva preciso, então se espalha todo, perde controle, o carro sai de lado, sai de frente, faz um 360 graus, não aconteceu nada disso, nem com o ótimo Aval e também com o ótimo Hora. Eu estou brincando, mas realmente essa GWM faz carros de alta qualidade, que não é só ela. Eu fico impressionado como esses chineses conseguiram em 14 anos sair do fracasso que eles tinham no carro a combustão e chegar a esse sucesso global do carro elétrico. Claro que aí tem mão também ocidental no meio, tem grandes engenheiros que eles contrataram a peso de ouro, tiraram da Audi, tiraram da Mercedes-Benz, tiraram designers também da indústria automobilística italiana e conseguiram fazer uma linha de carros elétricos extremamente competente, de quase todas as marcas. E agora surge então mais dessas duas marcas do Brasil, a Omoda e a Jayco, que são fabricantes na China de SUVs extremamente sofisticados e caros até para o padrão chinês. Não sei se aqui no Brasil eles vão dar uma espremida no preço, tirar os equipamentos dos carros, não torná-los tão sofisticados para que eles ganhem mercado no Brasil. Mas a moral dessas duas marcas, a Jayco e a Omoda, não é ser Tigo, que são SUVs bem mais simplórios. É serem SUVs com alto nível de acabamento interno e também com um nível de performance superior. Inclusive o Omoda 5, que é elétrico, ele tem uma autonomia em torno de 550 km, o que é uma das maiores autonomias de carros elétricos do mundo. Vamos ver o que é que acontece, né? Uma tremenda disputa que está já acontecendo entre o Caoa e a Sherry. Alguma coisa não está bem na relação desses dois grupos, é evidente isso. O Caio Morgato me disse que nós vamos ter 50 revendas até o final do ano aqui no Brasil. Olha, é muito, hein? No espaço pouco de tempo para duas marcas que chegam, ter já uma rede de 50. A Ford, quando saiu do Brasil, diminuiu de 330 para 80 revendas. Mais um pouco eles já estão encostando na Ford. Só com um detalhe, né?
A Ford saiu e não produziu mais nada no Brasil. Esses querem chegar ao Brasil, reabrir a fábrica de Jacareí e produzir, segundo me disse o Caio Morgato, no mínimo aí umas 100 mil unidades por mês. Na verdade, os chineses querem porque querem o mercado brasileiro e latino-americano. Novo encontro no próximo Bichos Tagarelas, que tem uma das melhores equipes jornalísticas do Brasil, quiçá do mundo. Novo encontro no próximo. Internacional. E vamos aos destaques internacionais na mídia. New York Times. Acidentes, regras frouxas e leis sobre o aborto colocam a indústria da fertilidade em perigo. Washington Post. A TIT diz que falha massiva, seria a IT, diz que falha massiva foi causada por erro técnico, não por ataque cibernético. Wall Street Journal, equipe da Meta descobriu que ferramenta do Instagram permitia exploração infantil, mas a empresa seguiu em frente com o projeto. É gravíssimo isso aqui do equipe da Meta, que é o Facebook. Eu Comércio Peru, governo publica medidas extraordinárias para reativar a economia. Eu País, o futuro judicial de Puigdemont entre o Supremo e a anistia. Financial Times, capitais europeias buscam 1 bilhão e 500 milhões de dólares em plano alternativo para armar a Ucrânia. Se isso não for feito, a Ucrânia vai perder a guerra nos próximos 6 meses. E o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que os países árabes devem apresentar nos próximos dias uma proposta para a criação do Estado palestino. A afirmação é que a solução é a única que assegura a segurança de Israel a longo prazo. Lembrando que 30.847 pessoas morreram até agora na guerra. Dessas 30 mil, 1.139 israelenses adultos. Na Palestina morreram 12.405 crianças, 8.400 mulheres. Essas 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas, não têm absolutamente nada com a guerra. E finalizando aqui, a Bundestag, que é o parlamento alemão, vota hoje projeto que visa legalizar o uso recreativo da maconha. A proposta permitirá que adultos cultivem até 50 gramas e portem até 25 gramas de cannabis para uso próprio a partir de 1º de abril. Então, o Bichos Tagarelas continua com uma série de comentários maravilhosos. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olha, esse Bichos Tagarelas foi um dos melhores que fizemos dos 100, praticamente 100 que já editamos neste 2023, final de 2023 e agora 2024. Então, agradecer a nossa Leila Rosa, música terapeuta, um comentário maravilhoso, as dicas de cinema com o nosso cineasta Maurício Viana, os comentários de Renato Rossi, o especialista brasileiro na indústria automobilística, o Carlos Kaminski, o nosso correspondente em Nova York, o Ricardo Weg, um baita parceiro, mestre em marketing digital, e ao nosso ouvinte. Sem você,
nós não existimos. Então, se você tem críticas ou gostaria de ouvir mais alguma coisa, mais um comentarista no nosso Bichos Tagarelas, mande aqui. O meu telefone sempre está à disposição de vocês, 61 999 722823. Sextou, muito obrigado por tudo. Até segunda-feira. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.